Artigo 8º da Constituição Federal de 88. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Que caiu em 2013. A Convenção 87 sobre Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização dispõe que compete aos Estados-membros adotar medidas necessárias para a garantia da unicidade sindical pelas organizações de trabalhadores e empregadores. Isso é falsa, né, Maria? Porque não compete aos Estados-membros. É só uma simbiose, unicidade sindical versus unidade sindical. A unicidade sindical é a obrigatoriedade de sindicato único previamente normativada, como ocorre no Brasil, ok? Já a unidade sindical, o sindicato único, ele não é imposição de lei, mas dos integrantes da categoria que elegem consensualmente um sindicato. Isso aqui é bom porque dá muita lisura às práticas dos atos sindicais. E o pluralismo sindical é a possibilidade de existência de mais de um sindicato representante da categoria na mesma base territorial. A Convenção 87 da OIT, não ratificada pelo Brasil, consagra a liberdade sindical, que é o direito dos trabalhadores e empregadores, sem distinção e intervenção estatal, constituírem as suas organizações que considerem convenientes, assim como de se filiarem a essas organizações ou delas se desfiliarem. Olha que interessante. Aquilo que você disse, a Convenção 87 não prevê expressamente a pluralidade sindical, a unidade sindical, nem a unicidade sindical. Porque o que ela prevê expressamente é o quê? A liberdade sindical. A Constituição Federal de 88 avançou no processo de democratização da estrutura sindical brasileira, mas manteve a espinha dorsal do modelo sindical corporativo. Representa resquício do corporativismo na organização sindical brasileira assertiva. 2 pontos. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa da categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. A questão está correta, porque ela realmente representa esse resquício, né, do corporativismo no Brasil. O que caracteriza resquício de corporativismo no Brasil? Que é quando o Estado se filiou, se juntou aos sindicatos e exigia que os empregados se filiassem, né? Ou era conveniente para o Estado a filiação, e por isso ainda temos esses resquícios que eram, né? Porque tem inclusive várias questões falando sobre isso. A unicidade sindical, a contribuição compulsória, as juntas de conciliação e julgamento, e o poder normativo da justiça trabalhista, o 4º elemento. Deixa eu concluir as questões, então, aqui. A pulverização sindical, como desmembramentos, cisões e fracionamentos, tem representado um subterfúgio ao princípio da unidade sindical, previsto na Constituição da República, haja vista que o Brasil não é signatário da Convenção 87 da OIT. Isso aqui está falso porque não é subterfúgio ao princípio da unidade, sim da unicidade sindical. Eles gostam de trabalhar muito com essa nomenclaturazinha. Essa questão está confundindo muitas coisas. Primeiro, ela está querendo saber se você sabe se é possível desmembramento e dissociação de sindicatos. Tá. E a gente tem vários julgados dizendo que sim, porque a questão é ser inferior à área de um município. Tá. Se esse desmembramento, por exemplo, se o sindicato pega 2 municípios e ele se desmembra e vira sindicato do município A e sindicato do município B, a unicidade sindical está resguardada. Entendeu? Outra coisa, se ele pega todos os profissionais da área de saúde do município tal, e ele resolve se dissociar para ter
os enfermeiros do município tal, e continua o outro lá, profissionais da saúde, a unicidade sindical está respeitada. Então, não é a dissociação ou o desmembramento que vai afetar a unicidade sindical, entendeu? Mas ela também afeta, Maria. Afeta se desmembrar dentro de um mesmo município, aí não pode. Mas é Não, aí não exatamente pode. isso, ela também afeta. Por isso Por isso que eu que falo que eu a acho. questão confunde os conceitos, que é para deixar o candidato confuso. É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. E aqui ele já começou errado, né, porque não é permitida. Pelo contrário, é proibida essa criação de mais de uma organização sindical, conforme a Constituição. Outro, não é permitida a existência de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, nem pode esta ser menor do que a área de um município, ok? E a última, unidade sindical é a proibição, por lei, da existência de mais de um sindicato na mesma base de atuação. No Brasil, essa proibição abrange tanto a formação de sindicatos por empresa, quanto a formação de sindicatos por categoria. Essa questão está falsa, porque essa proibição também não é unidade, é a unicidade, ok? Aí aqui, ó, considerando como referencial o período anterior, pode-se afirmar que a Constituição de 88 avançou em relação à liberdade sindical, sobretudo pela possibilidade de criação e extinção de entidades sindicais e por assegurar a autodeterminação do sindical. Contudo, em confronto com o artigo 87 da OIT, contudo, em confronto com a Convenção 87 da OIT, não se pode afirmar que a Constituição de 88 assegurou a liberdade sindical plena, porque, segundo José Cláudio Monteiro de Brito Filho, há o tripé da incompetência, também chamado tripé da farsa, que ele diz que são três coisas: unicidade sindical, contribuição compulsória e normatividade da Justiça do Trabalho, salientando que já foi resolvido no Brasil a questão da contribuição compulsória e a questão da normatividade ou competência normativa da Justiça do Trabalho, estando ainda pendente de talvez uma futura regulamentação a questão da unicidade sindical. Questão de 2020 do MPT. Embora tenha assegurado a autonomia sindical, ao preconizar que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, vedando ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical, a Constituição de 88 não garantiu a liberdade sindical na forma da Convenção número 87 da OIT, ao impor o monopólio da representação sindical e impedir a estruturação do sindicato de acordo com a vontade dos trabalhadores e empregadores. E essa questão foi considerada correta. No Brasil, adotamos a liberdade sindical com controle das associações sindicais pelo Estado. E aí eu anotei aqui como resposta, né, que a liberdade sindical brasileira abrange a autonomia sindical, modelo que não admite qualquer intervenção ou controle estatal sobre criação ou manutenção dos sindicatos. Então, a questão faz você confundir por conta da unicidade sindical, mas ela está errada porque realmente não há controle. E aí o Godinho fala que o princípio da autonomia sindical visa assegurar condições à própria existência do ser coletivo obreiro. Garante a autogestão às organizações associativas e sindicais dos trabalhadores e impede intervenção, tanto do Estado quanto das empresas, e trata de livre estruturação interna, livre atuação externa, então é tanto para se estruturar internamente quanto para atuar externamente. Sustentação econômico-financeira, desvinculação de controles administrativos estatais ou em face do empregador. O modelo sindical brasileiro visa reduzir diferenças entre empregado e empregador, conjugando os ideais da livre iniciativa com o valor social do trabalho em todo o texto constitucional,
como, por exemplo, os artigos 1º, 3º e 170. E aqui, informativo 214, segunda turma do TST, falando da unicidade e o desmembramento. E aí anotei a seguinte assertiva aqui. Inexiste previsão legal que condicione a criação de entidade sindical por meio de desmembramento da base territorial à prévia autorização dada pela entidade sindical originária. É prerrogativa exclusiva dos trabalhadores, respeitada a base territorial mínima e o respeito à legislação trabalhista. E aí, na notícia aqui do TST, fala que a ministra destacou que o artigo 571 da CLT admite o desmembramento de sindicato para a formação de entidade sindical mais específica, desde que a nova entidade ofereça a possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. Os sindicatos que abrangem mais de um município podem ser desmembrados em sindicatos de âmbito exclusivamente municipal, de acordo com a estrutura adotada no Brasil, ou se tornarem mais específicos com relação à atividade econômica, fazendo valer o princípio da especificidade. Muito elucidador, né, Maria? A ministra ela deixou muito bem assente que pode sim haver a cisão de sindicato, mas isso não é uma condição para a criação de novo sindicato. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. ADI 4461. O artigo 8º, inciso 3 da Constituição, não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. Consoante a jurisprudência do STF, a Constituição da República consagrou a substituição processual sindical ampla em relação a todos os integrantes da categoria representada pela entidade sindical substituta, independentemente de autorização dos substituídos. Correto, né? Mais uma questão. O sindicato é o órgão de defesa apenas dos interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Essa questão está incorreta, porque ele limitou apenas aos interesses coletivos, e não é. Está lá no inciso 3 do artigo 8º da Constituição. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E olha o que diz a questão. A liquidação da ação coletiva não pode ocorrer por substituição processual sindical. Como ela está errada, implica dizer que essa liquidação da ação coletiva pode sim ocorrer por substituição processual sindical, não é isso? Pronto, então estou acrescentando aqui no material. Pode sim, para eu não errar nunca mais essa tamanca. Então pode porque ela é a associação. Exatamente. É esse o raciocínio que eu estou fazendo, Maria. Se ela não, porque como a lei não fala especificamente em sindicato, mas você me ensinou lá atrás que um sindicato é uma associação qualificada. Então, Essa questão é muito show. A organização sindical brasileira, considerada sua origem nas décadas de 30 e 40 e evolução no período republicano seguinte, caracterizava-se por forte controle administrativo do Estado, pela presença de canais de participação das lideranças sindicais na Justiça do Trabalho e por largo poder normativo judicial trabalhista nos conflitos coletivos laborais. Ou seja, poder normativo, juntas de conciliação e julgamento, e atuação estatal aliada ao sindicato. Essas 3 características foram excluídas ou significativamente restringidas pela Constituição, porque não foi totalmente excluída, porque ainda tem a unicidade sindical. Consideradas nesse quadro as mudanças promovidas pelas emendas constitucionais número 24 de 99 e 45 de 2004. questão bem elaborada, né? E ela é verdadeira, não é isso? Inciso 4.
A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Aqui vale a pena ler a súmula vinculante 40, que é a antiga súmula 666 do STF. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 2017, tema 948, de repercussão geral. A contribuição sindical rural instituída pelo Decreto-Lei 1661 de 71 não configura a hipótese de bitributação e que tal tributo foi recepcionado pela ordem constitucional vigente. Tema 935, a contribuição confederativa, à luz do disposto no artigo 8º, 4 da Carta Magna, por não se revestir de caráter tributário, somente pode ser cobrada pelas entidades sindicais de seus respectivos filiados. Esse mesmo raciocínio aplica-se às contribuições assistenciais que, em razão de sua natureza jurídica não tributária, não podem ser exigidas indistintamente de todos aqueles que participem das categorias econômicas ou profissionais, ou das profissões liberais, mas tão somente dos empregados filiados ao respectivo sindicato. Ainda que a Constituição reconheça em seu artigo 7º, 26, a força das convenções e acordos coletivos de trabalho, com base nos princípios constitucionais da livre associação ou sindicalização, é impossível a cobrança de contribuição assistencial dos empregados não filiados ao sindicato. Finalmente, conseguindo que, por violação ao princípio da legalidade tributária, é manifesta a inconstitucionalidade da instituição de nova contribuição compulsória, por meio de acordo ou convenção coletiva, a empregados não filiados ao sindicato beneficiário da exação. Isso aqui é dia a dia do MPT, né? Encontrar a cláusula de negociação coletiva que coloca mais uma contribuição compulsória. Eu tenho aqui uma jurisprudência, Maria, que ela é de 2018, mas ela é interessante que ela está no informativo 908, e ela trata exatamente dessa compatibilidade da Constituição Federal com o artigo que suprimiu a contribuição sindical compulsória pela reforma trabalhista. Ela diz assim, ó, são compatíveis com a Constituição os dispositivos da Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, né, que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados. Dado que o princípio constitucional da liberdade sindical garante tanto ao trabalhador quanto ao empregador a liberdade de se associar a uma organização sindical, passando a contribuir voluntariamente com essa representação. Não há nenhum comando na Constituição Federal determinando que a contribuição sindical é ou deva ser compulsória. Não se pode admitir que o texto constitucional, de um lado, consagra a liberdade de associação, sindicalização e expressão, no artigo 5º, incisos 4 e 20 e 17, e o artigo 8º, e, de outro lado, imponha uma contribuição compulsória a todos os integrantes das categorias profissionais e econômicas. Isso aí foi na ADI 5794, decisão no plenário, informativo número 908. Segundo o entendimento do STF, fundamentado nas convenções 95 e 98 da OIT, o direito de o sindicato impor contribuições decorre da representatividade que o ente sindical exerce ao defender os interesses de determinada categoria profissional. Essa assertiva estaria errada porque, na verdade, esse foi o argumento usado pelos sindicatos, que essa contribuição sindical compulsória decorreria do fato de que todo e qualquer direito que eles alcancem beneficia toda a categoria profissional.